vocês? A Prof está aqui para correção de matemática, onde nós estamos aprendendo sobre medidas e comparações. Quando a gente compara uma coisa com a outra, qual que é maior, qual que é menor, não é mesmo? Lembra da história que eu contei para vocês do rei Eduardo, que ele media as coisas com o pé dele? Isso, exatamente. Quando ele morreu, o que aconteceu? Ele não pôde, mas o que? Eles não puderam usar aquela medida do pé dele, porque o rei que entrou, eu não sei se tinha um pezinho menor ou um pé bem maior que ele, então não dava para usar aquela medida e as pessoas ficaram o quê? Confusas. Então, olha só, a gente já pode ir direto lá para a história do rei que perguntou assim: quando o rei morreu, que problema as pessoas enfrentaram na hora de medir as coisas? Elas o quê? Tiveram o problema que o pé de um rei não era do tamanho do outro pé do outro rei. Então, quando elas iam medir pelaquele pé que eles já tinham a medida do rei, não dava mais. Olha só por quê. Eu trouxe aqui, ó, um sapato. Esse sapato é do Rogério. Olha o tamanho do sapato. Olha o tamanho do sapato da professora. Olha só. Esse aqui é meu sapato. Deixa eu colocar um negocinho aqui para não atrapalhar. Vamos comparar o tamanho de um sapato com outro? Por exemplo, se a gente falasse assim, ó, eu quero uma medida de 3 pés. Tá bom, 3 pés. Mas olha o tamanho do pé da professora. Eu calço 35, 36. Tá vendo? Ó o meu sapato. Agora, olha o tamanho do pé dele. Olha o meu sapato aqui dentro. Olha a diferença. Olha só, ele calça 41. Dá para fazer uma medida padrão com o pé de alguém? Claro que não dá. Se eu for medir com o pé dele, olha o tamanho do pé. Olha o tamanho do pé da professora. Que pequeno. Olha só. Tá vendo? Olha o tamanho do pé. Dá para ser medida padrão isso aqui? Não, não dá para ser medida padrão. Então, quando o rei morreu, olha só, deu problema. Porque se o rei que morreu tinha um pé desse tamanho e o outro rei um pezinho desse tamanho, já ia dar diferença na hora da medida. Então, eles tiveram problemas. O pé é a melhor medida padrão? É claro que não, porque cada um tem um pé de um tamanho. Mesmo que você calce 36 e eu 36, se a gente for medir com outra pessoa, olha só, um 41 e um 36. Olha o tamanho do pé, bem diferente, não é mesmo? Você conhece outra maneira de medir o comprimento? E aí, eu trouxe fita, eu trouxe régua, e você conhece a trena e outros meios de medir? Ah, muito bem. Agora, olha só, vamos aqui? O menininho, ele está medindo aqui com o quê? Ele está usando o quê? O pezinho. Ele está usando o pezinho. Na hora ele não tinha fita, ele não tinha trena, ele não tinha régua, então ele fez o quê? Os passos dele, quantos pezinhos até chegar do outro lado, né? Então você pode circular o pé. Aqui o homem está usando o quê? Se ele está olhando a hora, ele está usando? É claro que ele está usando um relógio. A mulher, ela está o quê? Vendo o peso dela. Para ver o peso, ela subiu onde? Na balança. Tudo bem que essa balança aqui é uma balança de mercado, principalmente daquelas antigas. Mas, para a gente medir peso, a gente usa o quê? A balança. E foi isso que a mulher está usando. Olha só, ela está usando uma balança. Você sabia que nas embalagens, lembra quando a gente estudou rótulos? Ali naquelas embalagens, elas têm o peso. E aquele peso que é medido no arroz, no feijão, na farinha, tudo é através do quê? É através da balança que se mede o peso. Agora, quando um construtor vai construir uma casa, ele precisa do quê? De uma trena, né, para medir qual é o tamanho do quarto, qual é o tamanho da sala. Isso mesmo. E agora, quando o professor está lá na educação física e ele precisa medir o tempo para quanto tempo a criança vai poder ficar brincando ali, por exemplo, no pula-pula, quando tem o pula-pula. A gente usa o quê? A gente usa o relógio, né? Ou a gente usa os segundos do relógio, os minutos, ou a gente usa uma coisa que chama cronômetro, que aquilo lá também conta o quê? Ele mede e conta o tempo.
Então, olha só, o tempo também dá para ser medido assim. Então, nós medimos o tempo, nós medimos a altura, nós medimos o peso, o comprimento, todas essas coisas, não é mesmo? Por isso que a medida do pé, para ser medida padrão, para todo mundo usar essa medida, ela não é uma medida eficiente, ela não é uma boa medida, porque mesmo que tem gente que calça o mesmo tamanho do seu pezinho, não serve, porque o outro tem um pé maior e o outro tem um pé menor, tá bom? Espero que você tenha feito tudo direitinho, que fique bem bonito, que coloque lá no Eclass, tá bom? Que a partir de agora nós vamos aprender sobre medidas, tá bom? De massa, como que a gente mede a água, como que a gente mede as frutas, se tem frutas que dá o mesmo tamanho de massa, bastante coisas interessantes, tá bom? Eu espero você na próxima aula. Um beijo e fica com Deus!